E aí esse ano eu resolvi fazer um especial que eu tô querendo fazer já há 1 ano, 2 anos. E dessa vez eu acho que eu consegui ter um repertório legal pra gente conversar, que é sobre o gótico feminino. E o gótico feminino, ele tem, eu acho, né, uma relação assim bem forte com o feminismo. Agora eu preciso fazer uma observação antes de tudo para esse canal. Se você está estudando, se você quer um conteúdo acadêmico, não é aqui. Eu ia dizer aqui? Não, não é. Aqui realmente são impressões de uma leitora comum. Bem, assim, eu fiz um pouquinho de pesquisa aqui e ali, mas longe de ser estudiosa e entendida de gótico, tá? Acho que talvez a palavra gótico já faz a gente se lembrar, assim, de um castelo, assim, a gente pensa na Notre Dame. Eu já penso logo na Notre Dame. E também eu penso em névoa, noite. E nas artes, por exemplo, o termo, ele sempre foi colocado para classificar aquilo que nos causa um certo assombro, uma certa inquietação. E o termo inquietação é o que eu mais gosto nas leituras, especialmente nas leituras e também na arquitetura e nas artes em geral do gótico. E já ouviram também falar no termo grotesco? Grotesco é algo que também tá sempre combinado com o gótico, né? Essa certa forma feiura. Na literatura, por exemplo, alguns elementos a gente com certeza vai encontrar, assim, em termos de local, por exemplo, um castelo, ou uma casa, ou uma igreja, ou até uma rua escura. Para o nosso contemporâneo tá sendo, a gente vê mais em casas, o casamento como um espaço assim de prisão, os mistérios, né? Uma das coisas também bem legais que eu acho do gótico, o mistério do algo desconhecido. Então sempre vai ter algo para ser revelado, o passado de alguém que não se conhece, no caso aqui gótico feminino, especialmente o marido. Então o companheiro, já pensou, o amigo, o companheiro que revela algo sombrio que você não sabia. Daí é bacana, porque às vezes vem a coisa do fantasma, um terror aqui que não é aquele terror só por existir, ele vai ter uma finalidade por aí. Então um fantasma que pode dizer que ele foi assassinado por alguém, ele pode dizer quem o matou, ou ele pode revelar uma verdade escondida na ascendência familiar. E tem esses temas assim que eu gosto, que é sempre variando entre a religião, a sexualidade, a ética, a morte, o corpo. E nesse nosso caso, assim, pro vídeo de hoje, a gente vai ter meio que o aprisionamento. Eu gosto muito também dessas histórias mexerem com a sanidade de personagens. Acho que muito também das atuais, que a gente vai conversar um pouco mais no final do vídeo, mas porque essa coisa de que a verdade ela pode estar associada à loucura, porque as tradições e as estruturas sociais estão tão assim fixas que não há espaço para aquele elemento, e aqui no nosso caso a gente vai ver a mulher descobrir algo. Não há, ela é maluca. E até em muitas histórias ela acaba tendo a dúvida da sua própria consciência. E aí, sempre colocando esses elementos que eu falei aqui, o gótico vai fazer uma coisa que eu gosto muito, é criar símbolos. Mas aí, sei lá, por que não descrever diretamente, então, o que a mulher tá sentindo? Ou o que o personagem tá sentindo? Por que precisa ter esse terror, esses elementos? Bem, gente, eu acho aqui o símbolo mais interessante. Então, deixa eu defender ele aqui. Primeiro lugar, eu acho que o símbolo, ele conversa
com as pessoas, tanto se eles estiverem na arte ou no cinema, ou aqui no nosso caso na literatura, ele vai conversar de um jeito muito mais universal. Enquanto que muitos romances contemporâneos, pelo que eu vejo, tá? Vão dar voltas e voltas, falar de sentimentos aqui e ali. Muitas vezes essas voltas nas estruturas narrativas acabam não sendo muito popular. Às vezes, não é todo leitor que vai conseguir se conectar com isso. Agora o símbolo, né? Pensa bem, coloca uma mulher, somente uma mulher, uma rua escura, vazia, sem ninguém, de noite. Pensa nessa imagem. Não tem jeito, eu acho que talvez em qualquer lugar do mundo a pessoa que tá vendo essa imagem, ou tá imaginando essa imagem, já vai ficar tensa. É tenso. Pensa outro exemplo aqui. Juntar restos humanos de cadáveres e formar uma nova criatura e depois abandoná-la. Segundo ponto, defendendo o símbolo, é que eu acho que o símbolo tira a gente ainda mais da realidade. Assim, a literatura, a gente já conversou aqui no Vida de Aprendizados, ela não tem nenhum compromisso com a realidade. Ainda assim, eu acho que quanto mais a gente sai, por isso até mesmo, né, que a gente sai mais da realidade, a gente compreende mais a nossa realidade. Então, quanto mais até distante do nosso mundo que a gente conhece, as coisas acontecem, eu acho que é um exercício ainda maior até pra mente. E pra gente fazer, a gente mais vai compreender o nosso mundo que a gente vive. Então vamos continuar, né? Esse convite que eu tô fazendo pra você entrar, ou se já entrou, conversar aqui comigo nos comentários o que você acha, ó, o gótico feminino. O tema, acho que eu vejo que dos que eu li, eu tô só começando, é muito tema do aprisionamento. A religião, por exemplo, que aprisiona o corpo feminino, a sexualidade, em que ela não pode fazer sexo, não pode, quiçá, demonstrar o seu desejo, a repressão e punição para esses pecados sexuais. E quando eu tava assim fazendo o roteiro desse vídeo, foi até interessante, porque o Drácula, por exemplo, do Bram Stoker, ele já foi escrito por um homem, não tá no gótico feminino, e aí ele já parece que já traz uma transgressão. Aliás, a transgressão é sempre um elemento presente no gótico, alguma coisa que é rompida, assim, mas a gente tem que entender que o rompimento e essa transgressão vai acontecer a partir da época que o livro é publicado. Assim, se a gente pegar um livro muito antigo, pode ser que a gente não tenha percebido essa transgressão. Então, voltando ao Drácula, para depois eu voltar no tema do pecado do corpo feminino. O Drácula, por exemplo, ele traz essa coisa do sexo de um jeito até mais intenso, né? Com uma certa colocando assim até sexo com os mortos. Mas um livro que eu li que fala bem assim dessa coisa da religião e do corpo e do sexo, eu acho que até agora foi o Nathaniel Hawthorne com A Letra Escarlate, em que a gente vai ver também o cristianismo passando pelo tema do pecado e da repercussão que é tanto a mulher, que é até pior quando ela fica demonstrado que ela fez sexo fora do casamento, e quanto que para os homens também uma certa punição, mas muito menor. E o outro aprisionamento que eu tenho lido, esse mais até, é sobre o casamento ou a união amorosa, assim. Os livros que tem esse cenário, todos esses símbolos, demonstrando a sensação de que, poxa, outras pessoas, a família, vão escolher o casamento. Pode até acontecer que a mulher escolha o casamento, mas aí ela não tem assim um conhecimento de quem é esse homem, por mais que ela até tenha assim uma afeição por ele. Não dá pra conhecer. Então, quem é esse homem? Às vezes é um homem muito mais velho. O que esse homem vai fazer comigo? Olha só o medo disso. Como é morar sozinha com esse homem? Outra coisa, como é sair de onde eu vivo pra se deslocar pra outro local pra morar
com esse homem, às vezes em um ambiente, em uma cidade que tem nada a ver com aquilo que eu vivia antes. E aí eu vou despejar alguns livros aqui, né? Por exemplo, Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, esse livro incrível, em que a gente tem uma personagem que tem uma dificuldade muito grande de se adaptar ao comportamento de uma esposa que já não pode também nem ter. Se o comportamento da mulher já é podado, o da esposa ainda tem obrigações assim muito mais sufocantes. Então, Morro dos Ventos Uivantes também na questão do amor, paixão, né, de não se casar com o homem que se é apaixonada. Eu amo a sucessora da Carolina Nabuco porque ela consegue trazer o gótico de um jeito aqui diferente. É uma saída eu acho que o foco acaba se tornando no espaço, assim, porque a gente tem a zona rural e a zona urbana. Então, uma mulher da zona rural, para se adaptar aos costumes da zona urbana, é um negócio de dar medo. E até um questionamento se esses costumes daqui da zona urbana são realmente melhores, assim, para qualquer ser humano, independente, assim, do gênero, do sexo. Tem o Rebecca, da Daphne du Maurier, que vai trazer essa coisa do homem misterioso, o casamento de alguém também que não tinha instrução, digamos assim, não era uma dama, então precisa aprender a ter esse comportamento de uma dama de sociedade e também gerenciar uma mansão, que é a Manderley, e o passado também, porque outra mulher, que é a Rebecca, né, veio na vida desse homem e ela morreu. E aí aconteceu, como foi essa morte, né? E a mulher que veio antes, que era tão perfeita e poderosa, né? Querer chegar ao nível dessa mulher também é algo bem sufocante. E dessa lista eu vou colocar aqui meu mais novo queridinho, que eu li recentemente, que é A Injustiçada Anne Brontë, realmente, porque isso aqui é maravilhoso, gente. A Senhora de Whitefell Hall, que toda hora eu quero falar Winterfell. E também a gente tem aqui o tema do casamento. Um casamento até por opção, escolhido pela mulher, sabe? Só que acontece que também, né? Esse homem que se revela de um jeito, assim, totalmente infantil, talvez até um psicopata, digamos assim. Alguém que gosta de ver o tormento do parceiro, assim, de todo mundo à sua volta. Eu gosto de ver as pessoas atormentadas, sabe? Esse tipo de brincadeira pirraça. A pirraça, chamada pirraça, que a minha mãe falava, que existia, né? Esse gosto de se chatear, sabe? De perturbar em coisas pequenininhas, mas que quando vai sendo direto é insuportável. E olha que ano passado eu descobri que aqui no Brasil esse tema do gótico foi explorado, né? Eu mostrei aqui a sucessora já. E eu li um artigo que se chama, deixa eu ler para não falar errado, Os Horrores da Perseguição no Gótico Feminino, de Anne Radcliffe e Ana Luísa de Azevedo Castro, escrito pela Ana Paula dos Santos. Esse artigo apareceu nos vlogs que eu ando gravando. Aliás, se você quiser dicas, além dos livros, eu coloco muitas dicas assim de outros vídeos, conteúdos acessórios que a gente lê por causa das leituras que a gente faz, né? Então eu tenho lido muitos artigos, alguns artigos, revistas, podcasts, então tá tudo lá no vlog também. E as referências também desse vídeo estão aqui no box de descrições desse vídeo. E eu gostei de ler esse artigo porque uma coisa que eu não tinha identificado como leitora comum, que eu não estudo, né? Então eu não tinha identificado, assim, que esse clima, assim, que a gente tá mais, acho que com a nossa imagem da Inglaterra, do Frankenstein, do Drácula, dessa coisa da noite, acho que a gente até consegue perceber a Emily Brontë lá com o Morro dos Ventos Uivantes e tal, mas o daqui do Brasil, eu tinha lido algumas obras que estão lá no gótico e eu não tinha percebido, e é interessante esse artigo por conta disso. O tema da perseguição, e essa perseguição
perseguição feminina se dá sempre assim com tempestades, com esses locais assim mais agitados e perigosos. Um livro, por exemplo, que eu li em 2016 ou foi 2017, que foi muito difícil de encontrar, inclusive, que foi o Úrsula da Maria Firmina dos Reis, essa escritora maranhense aí tão esquecida, tão apagada que foi. Ele tá nesse tema da perseguição feminina, e quando eu fui ler o artigo da Ana, eu fui me lembrando, olha, realmente a gente tem aí um poder, né? Homens que se colocam, geralmente mais velhos, assim, que se colocam com o poder do título que eles têm, de pressionar a família de uma moça para se casar com ela. E como que também, olha aqui no Úrsula, a gente tem uma coisa, vai ter também aqui, depois a gente vai conversar na Senhora de Whitefell Hall um pouquinho também. Tem no livro da Jane Austen, mas aí já não é gótico, tá? Que é a capacidade de entender um não. Simplesmente uma palavra de 3 letras que os homens muitas vezes não entendem o que significa. E o Úrsula tem isso. O quanto que ela tá expressando o que ela não quer ter nada com ele, e ele parece que não tá escutando, né? E eu gostei muito de saber que a Úrsula tá nesse hall de mulheres, e eu descobri que tem, por meio desse artigo, que tem outras mulheres, e eu vou querer compartilhar aqui com você, que estão aí esquecidas, algumas delas, outras já estão até um pouquinho, já dá pra gente encontrar mais fácil, e é uma proposta pra você poder conhecer, porque eu também não conheço ainda o trabalho delas. Então vamos lá, Ana Luísa de Azevedo Castro tem um livro que é uma história que se chama Dona Narcisa, que vale a pena, eu acho, a gente procurar, se você tiver interesse. Francisca Senhorinha Mota Diniz, essa eu não consegui encontrar, tá aí, uma mulher também aí esquecida, vamos mudar isso, escrevendo gótico aqui, esse tema da perseguição feminina e do aprisionamento aqui no Brasil. A Emília Freitas, gente, eu não conhecia, ela escreveu um livro que é A Rainha de Ignoto, e que ela imagina uma história que eu fiquei muito curiosa, já tá na minha lista, que é uma realidade utópica em que as mulheres dominaram a ciência, todo o conhecimento. E a outra mulher, eu acho que essa é mais fácil encontrar porque tá mais divulgada um pouquinho, que é a Júlia Lopes de Almeida. Então vamos lá buscar essas mulheres, tá? E uma coisa bacana que eu também não sabia era que a Lígia Fagundes Telles, que é bem conhecida, também escreveu contos nessa linha do gótico também. Uma referência interessante no gótico feminino que eu fui buscar é que muitas dessas histórias de aprisionamento, a maioria delas por conta do relacionamento amoroso, às vezes a gente tem também a questão familiar, de uma mãe, uma madrasta, talvez, né? Uma mãe assim ou uma família, um tutor que tá tomando conta da vida dessa mulher. Mas essa parte principalmente do companheiro, de um casamento e o medo disso, eu vi que tem uma origem, assim, muitas das histórias a gente tem origem em histórias bem antigas, e tem a história do Barba Azul, conto de fadas, né? Não é tão de fadas assim, do Barba Azul, que eu li nessa edição aqui de contos de fadas da editora Zahar, mas eu acho que dá pra encontrar fácil por aí. A história do conto de fadas do Barba Azul, tem uma base pra essa premissa de mulheres com medo dos maridos, porque o Barba Azul era um homem muito rico que se casou várias vezes. Em um desses casamentos dele, que tá na história do conto de fadas, a moça, ele vai dizer assim, olha, a casa, ela é grande, tem vários quartos e tudo, você pode entrar em qualquer quarto menos nesse quarto, você só não pode entrar nesse quarto. Olha, Adão e Eva, pois é, né, a árvore ali, tinha que ter uma árvore que não podia pegar, né? Então tem aquele quarto que não podia entrar. E aí eu acho que eu não vou falar, tá? Bem apaixonada por esse tema do gótico, eu acabei também caindo em um vídeo do canal da Carissa Vieira, em que a gente tem uma conversa, não é tanto uma conversa, mas ela chama a Verônica Valadares, que tem canal de literatura, basicamente aqui no YouTube,
que é o da Veves, né? O canal Veves Valadares, acho que é esse o nome. E ela vai dar uma aula de gótico. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, tá tudo aqui embaixo, e que a gente vai ver um pouco no cinema como isso se deu. E o que eu gostei mais dessa do gótico no cinema é que teve, justamente, eu descobri que pela aula, né, ela fala lá, que teve uma série, um período de produção cinematográfica que ficou conhecido como o ciclo do Barba Azul. Por quê? Porque foram feitos alguns filmes, e alguns estão no YouTube, inclusive, que vão ter o tema desse casamento e dos mistérios que acontecem, dos perigos que acontecem com a mulher depois do casamento. O meu preferido é o Gaslight, que parece muito com os tormentos da história da Anne Brontë aqui, e que foi o filme que deu origem ao termo hoje, o termo utilizado sob o ponto de vista acadêmico, do gaslighting. E para terminar esse vídeo eu quero passar umas informações, umas dicas aqui no tema da atualidade. Eu acho que na atualidade, e aqui eu tô com uma sensação de leitora, esse tema do aprisionamento, eu não posso afirmar que é gótico, porque eu não estudo isso, mas esse tema do aprisionamento eu percebi muito em uma leitura que eu fiz o ano passado. Eu tô cansada de falar, então para vocês não ficarem chateados comigo, eu vou passar bem rápido. E quem caiu nesse vídeo de paraquedas, depois procura os vídeos aqui no canal, tá? Aqui as coisas que perdemos no fogo, da Mariana Henriquez. Aí a gente vai ver que o local de aprisionamento também, eu fiquei pensando isso, esse aprisionamento ele pode se dar em uma, não só assim na região assim, do espaço doméstico, mas no espaço da administração pública. A gente discutiu aqui somente contos que vão fazer a gente pensar nessa sensação da relação entre a mulher e a administração pública, o poder público, tudo, né? Tanto a gestão, a segurança, a polícia, as instituições. E uma outra mulher que eu tô conhecendo ainda, que eu acho que era interessante, ela tá viva, ela tá produzindo literatura e é daqui do Brasil, é a Augusta Faro, em que eu li um conto dela que a gente ainda vai conversar aqui no canal, que é Dona Gertrudes e Seu Homem. Gertrudes e Seu Homem. Eu li nessa edição. É difícil de encontrar Augusta Faro, tá, gente? Então é outra aqui que eu tô trazendo pra... Tomara que seja que nem Úrsula, né? Que depois de daqui a uns 2 anos, ou até menos, vou torcer para menos, ela esteja mais divulgada. Nessa coleção aqui, ó, 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, organizada pelo Luiz Rufato. Eu gostei muito desse conto da Gertrudes e Seu Homem, aqui numa lógica invertida. É quando uma mulher, ela tá aprisionada, mas ela não tem a ideia, ela nem chega a sentir medo conscientemente, porque ela não tem nem ideia do aprisionamento que ela tá sofrendo. E tem também a Augusta Faro, aliás, esse livro é o único que eu peguei assim, só da Augusta Faro, não sei se é o único que ela publicou, mas eu só encontrei esse, e foi difícil, eu comprei no sebo, que é o A Friagem, que tem contos da autora também, inclusive um conto aqui que se chama As Formigas, que é isso, sabe? É um pouco na pegada da Mariana Henriquez. Bom, gente, aconteceu uma coisa que minha câmera teve um probleminha e eu vou precisar finalizar esse vídeo. Eu tô finalizando aqui com o celular, desculpa a mudança, mas é isso, é o conteúdo do gótico que eu queria que vocês conhecessem, é esse. Me contem se vocês já gostam do gênero. Vocês que me perguntam sempre como que podem ajudar o canal, não precisa financiamento, nada, eu não tenho isso, mas eu agradeço muito se você quiser divulgar assim os vídeos do canal. É a melhor forma de você contribuir para o canal, e eu já agradeço aqui esse carinho e divulgação, e até o próximo vídeo.